Olá pessoal, Direito Civil comigo, professora Daniela Matar, e hoje nós vamos falar a respeito da disciplina da parte geral do Código Civil, parte 2 ou Direito Civil 2, atos e fatos jurídicos, ou muitos doutrinadores, vários doutrinadores vêm chamando essa disciplina de negócio jurídico. Bom, pessoal, eu pergunto aos senhores, o que é um fato, tá? Será que eu conversando, dialogando com você aí do outro lado da telinha, isso é um fato? Sim, Dani, isso é um fato. Será que se porventura eu abaixar aqui, levantei, peguei um anel meu que estava no chão, é um fato? Sim, Dani, é um fato. Será que eu levantar da cadeira a qual eu estou e apagar ou acender as luzes, as lâmpadas, eu estou diante de um fato? Eu estou diante de um fato. Então, o que é fato? Fato é tudo e qualquer acontecimento. Então, apagar a luz, empurrar uma carteira, dormir, pular uma corda, desenhar, escrever, estudar, andar, né? Tudo isso é um fato, é um acontecimento. Mas eu pergunto aos senhores e senhoras, será que é todo fato que implica ou que traz importância e efeito no mundo jurídico? Não, Dani, não é todo fato. Tem algum fato específico que precisa criar, gerar, modificar e até mesmo extinguir direitos para que possa ter relevância na nossa relação jurídica e, portanto, no nosso mundo jurídico. Sendo assim, o fato, que é todo e qualquer acontecimento, tá? Você que está aí do outro lado da telinha, vai desenhando esse cronograma. Meus alunos presenciais têm esse cronograma em sala de aula, mas vocês vão desenhando. Comece aqui, fato, tá? Então, fato é todo e qualquer acontecimento, mas eu preciso de saber qual fato gera importância no direito. Então, me abre duas espécies, o fato jurídico e o fato não jurídico. Então, o fato não jurídico é todo e qualquer acontecimento que não cria, não conserva, não extingue, não modifica direitos. Então, portanto, não tem valia ou eficácia nenhuma na órbita do direito. Ao contrário senso, nós temos o fato jurídico. Esse fato jurídico é muito importante, é ele que nos interessa no mundo jurídico, tá? Por quê? Porque vocês não vão esquecer mais dessa sigla 100, mas essa sigla 100 será escrita da seguinte forma: C, C, E, M. C de conservar direitos. Outro C de constituir ou criar direitos. E de extinguir direitos. E M de modificar direitos. Então, todas as vezes que eu estou diante de algum acontecimento que conserva ou cria, ou que constitui, modifica ou extingue direitos, nós estamos diante de um fato jurídico. Ao contrário senso, se eu estou diante de um acontecimento, mas que não constitui, cria, conserva, extingue ou modifica direito, nós estaremos diante de qualquer acontecimento e, portanto, não condiz ao direito, sendo, portanto, um fato não jurídico. Então, esse fato jurídico não me importa, eu vou deixar ele de lado, tá? Então, lembrando aquele cronograma, eu tenho um fato, que é todo acontecimento. Se esse fato conserva, cria, extingue, modifica direitos, é um fato jurídico. Mas se não conserva, não cria, não constitui, não modifica e não extingue direitos, é um fato não jurídico. Então, olha só, eu, professora Daniela Matar, levantei hoje, 7 horas, fui dar aula, entrei no meu elevador da minha casa. Todos os dias eu adentro ao elevador da minha casa e sempre encontro um senhor. Bom dia, o senhor não me responde. Bom dia, o senhor não me responde. E todos os dias eu entro naquele elevador e dou um bom dia àquele senhor. Ele não me responde. É um fato, Dani? É um fato. Mas é um fato jurídico ou um fato não jurídico? Não jurídico. Por quê? Porque ao passo que eu educadamente dou um bom dia ao senhor e ele não me responde, não está criando, não está constituindo, não está conservando, não está modificando e nem mesmo está extinguindo o quê?
direitos. Então, portanto, simplesmente é um ato de delicadeza e não um ato que tem a ver com o mundo jurídico. Mas veja só, perceba o seguinte: num dia eu muito enfesada, muito raivosa, mais brava do que esse senhor, completamente cansada de todos os dias lhe dar bom dia e ele sempre nunca me responde, falei, já sei, vou dar um empurrão nele de cara na hora que ele não me responder. E eu dou um empurrão nele, ele se desequilibra, cai dentro do elevador, tem um corte na testa. Aí eu pergunto aos senhores, houve um fato? Houve. Houve um acontecimento? Houve. Mas esse acontecimento agora, ele nos interessa no mundo jurídico? Sim, Dani, ele nos interessa. E interessa por quê? Porque está conservando, criando, constituindo, modificando ou extinguindo o quê? Direitos. E aí nasce a relação jurídica. Então, todas as vezes que nós temos uma relação jurídica, aonde nós estamos constituindo, conservando, criando, extinguindo e modificando direitos, nós estaremos diante de um fato jurídico. Tudo bem, turma? Mas aí a gente não para por aí. Desse fato jurídico, então, olha, tinha um fato, aí nasce o fato jurídico, nasce o fato não jurídico, que não nos interessa. Desse fato jurídico, nasce mais dois fatos. O fato natural, tá? Também chamado de fato involuntário, e o fato humano, chamado também de fato voluntário. Qual é a diferença, Dani? É que esse acontecimento que produz, que cria, que modifica direitos, poderá acontecer pela própria natureza ou pode acontecer pela conduta humana. Se acontecer pela conduta humana, nós estamos diante de um fato jurídico humano, voluntário. E se acontecer por uma conduta natural, nós estamos diante de um fato jurídico natural involuntário. Esse fato jurídico natural involuntário vai mais duas subespécies. Fato natural ordinário, tá? Previsível, assim também chamado, e o fato jurídico natural extraordinário, imprevisível. Ali está a imprevisibilidade. Então, veja só, Joana está passando as férias lá em Cancún quando há uma tsunami. Bom, é um acontecimento? Sim. Que está criando, modificando, constituindo, extinguindo direitos? Sim. Olha lá, com o óbito, com a vítima de Joana, o que vai acontecer? Efeitos, direitos sucessórios, direito das famílias, enfim, tantos direitos que estão sendo criados, que estão sendo extintos, que estão sendo modificados. Mãe deixou de ser mãe, né? Amiga deixou de ser amiga, irmã, enfim. Então veja, mas houve uma conduta humana ou foi natural? Natural. Então é um fato jurídico que? Natural. Mas dentro do fato jurídico natural, nós vamos ter que observar, é previsível ou é imprevisível? É ordinário ou é extraordinário? Extraordinário, imprevisível. Ninguém sabia que aquele momento, naquela hora, poderia acontecer aquela tsunami. E por mais que eles tivessem uma margem de segurança, é impossível prever, é imprevisível o desgaste ou o que pode vir a acontecer com uma tsunami. Quando, por exemplo, um vulcão se alastra em chamas, tá certo, pessoal? Mas aí a gente também tem o fato jurídico natural ordinário, previsível. E uma dica de prova, exemplo, Dani, o nascimento, a morte, são fatos jurídicos? São fatos jurídicos. Naturais, Dani? Naturais. Previsíveis ou imprevisíveis? Previsíveis. Então, o nascimento, a morte, é tido como fato natural, jurídico, ordinário, previsível. Nós sabemos que a qualquer hora nós vamos morrer e nós sabemos que a qualquer hora pode nascer. Então aqui, Dani, mas determinada pessoa foi morta, a facada, foi um homicídio. Não nos interessa a causa morte. Aqui eu estou falando do evento morte. A morte por si só, tá certo? No direito civil, portanto, é um fato jurídico que é natural, ordinário, previsível. Agora, o sujeito que cometeu o ato, né, jurídico, antijurídico, culpável, ele assim vai responder no crime. Mas aqui não, tá? Então não me interessa a causa da morte, mas sim me interessa o evento, o quê? Morte. Então tome cuidado. Eu tenho o fato jurídico, que pode me levar a um fato jurídico natural, tá? Involuntário, e esse fato jurídico natural involuntário, ele tem mais duas subespécies, que é o fato jurídico natural ordinário,
previsível, está aí instalada a previsibilidade, e o fato jurídico extraordinário, que está aí instalado a imprevisibilidade. Tudo bem, turma? Aí eu chego na conduta humana. Então eu tenho o meu fato jurídico humano voluntário. E esse fato jurídico humano voluntário, ele se subdivide em mais dois atos: ato lícito e ato ilícito. Bom, Dani, eu sempre estudei isso, eu sei o que é um ato lícito. Ato lícito é todo aquele ato que não contraria o direito, e pelo contrário, todo ato que contraria o direito é um ato ilícito. De onde que veio isso? Então, olha, tanto o ato lícito quanto o ato lícito, que nós acabamos agora de falar, eles advêm de um fato jurídico humano. O que é o fato jurídico humano mesmo, galera, que nós estamos falando ainda há pouco? É todo acontecimento que cria, que modifica, que conserva e extingue direitos, mas realizado através da conduta humana. É isso que diferencia, então, o fato jurídico humano do fato jurídico natural. Então, o ato lícito e o ato ilícito, ele cria, ele conserva, ele extingue, ele modifica direitos através de um comportamento humano. Se esse criar, se esse conservar, se essa modificação de direitos é de acordo com a lei, eu estou diante de um ato lícito. E se for contrário à lei, eu estou diante de um ato ilícito. Então aí surge para nós. E aí, abrindo um parêntese aqui, falando sobre o ato ilícito. O conceito de ato ilícito no Código Civil, vocês vão encontrar lá no artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão. Então veja que a conduta do agente, do ser humano, não precisa ser somente uma ação, mas pode ser também uma omissão. Então aquele que por ação ou omissão, de forma voluntária, negligente, imprudente, ainda que de forma moral contrariar o direito, comete ato ilícito. Então, o conceito de ato ilícito encontra-se no artigo 186 do Código Civil. E aí nós vamos lá para o 927. Aquele que comete ato ilícito, ele deve o quê? Indenizar. Então, as indenizações, a responsabilidade civil, que inicia-se lá no 927 e seguintes do Código Civil, advém de onde, Daniela? Advém lá do 186. Então, enquanto o indivíduo no Código Civil, no Código Penal, comete um ato antijurídico e culpável, típico antijurídico e culpável, e ele tem uma determinada pena, aqui no nosso direito civil, aquele que comete um ato ilícito, ele também sofrerá uma pena, que é a indenização, que está lá no 927. Tá bem, turma? Bom, e eu tenho então também um ato lícito. O ato lícito, então, é todo comportamento humano, ação e omissão, de forma voluntária, tá? Que produz, que modifica, que extingue, que conserva e que cria o quê? Direitos. Então, esse ato lícito também tem mais duas subespécies, que é o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico. Dani, então qual é a semelhança do negócio jurídico e o ato jurídico em sentido estrito? É que ambos advêm de um ato lícito. Dani, o que é o ato ilícito? O ato lícito, ele advém de um fato jurídico humano. Então eu sei que o fato jurídico humano, eu sei que o ato lícito, eu sei que o negócio jurídico e eu sei que o ato jurídico em sentido estrito são todos comportamentos humanos. São condutas, são ações e omissões voluntárias dos seres humanos que está criando, extinguindo, conservando, modificando direitos de acordo com o próprio direito, porque é lícito. Ok, turma? Então, essa é a semelhança do negócio jurídico para o ato jurídico em sentido estrito. Ô, Dani, mas qual é a diferença? A diferença está na vontade. O negócio jurídico é a conduta realizada pela declaração de vontade, pela própria vontade. Então, por exemplo, os contratos. Um contrato de compra e venda, eu tenho duas manifestações de vontade. Eu tenho pessoas, partes que estão criando, conservando, extinguindo direitos, então ação, conduta, comportamento do homem. Então, portanto, eu estou diante de um fato jurídico, humano, eu estou diante de um ato lícito e diante de um negócio
jurídico, porque quando uma vende e a outra compra, são vontades que se coadunam. O casamento, Dani, é um contrato? Sim, nós temos uma corrente que fala que o casamento é um contrato. Por quê? Porque é uma manifestação de vontade do agente realizando direitos, criando direitos, construindo direitos, extinguindo direitos por uma conduta voluntária dele. Olha só. Ah, Dani, então quando José, diante de suas condições mentais, realiza um testamento aos 23 anos de idade, ele está constituindo um negócio jurídico? Está, porque por vontade própria ele está criando, conservando, extinguindo direitos, realizando ato lícito e, portanto, também um fato jurídico que? Humano, tá certo? Agora, o ato jurídico em sentido estrito, não se esqueçam disso, a vontade não é do agente. A vontade é decorrente da lei. Então, por exemplo, quando eu faço um registro de óbito de alguém da minha família que veio falecer, eu não estou fazendo porque eu quero, é vontade minha, mas eu tenho que fazer o registro de óbito porque a lei manda. Então, a vontade não é minha, mas a vontade é de quem? Da lei. Quando eu vou fazer uma matrícula para um concurso e que eles me pedem o meu diploma autenticado, original ou autenticado, e eu não vou levar o original, eu não estou autenticando por vontade minha, mas eu estou autenticando no cartório de notas em virtude do comando do edital. Olha lá, vontade da lei, regra. Então, percebam, dica de prova, os atos de registro geralmente são atos jurídicos em sentido estrito, porque a vontade da realização daquele ato geralmente não decorre da vontade da parte do agente, mas decorre da vontade da própria o quê? Lei. E o negócio jurídico, a vontade é decorrente do próprio agente. Então, galera, essas são as dicas que eu gostaria de dar para vocês hoje em relação a fato, ato e negócio jurídico. Então, para a gente fechar isso aqui, vamos ver se com a minhas mãos vocês conseguem determinar, tá bem? Então, a gente nasce com um fato. Esse fato, então, ele se divide em fato jurídico, porque cria relações jurídicas, e fato não jurídico, porque não interessa na nossa órbita jurídica, porque não cria relações jurídicas, ok? Então, eu vou pegar o fato jurídico aqui. Então, esse fato jurídico que cria relações jurídicas, eu tenho fato jurídico natural e eu tenho fato jurídico humano. Desse fato jurídico natural, me nasce o fato jurídico natural ordinário, previsível, bem como também o fato jurídico natural extraordinário, imprevisível, tá bem? E no fato jurídico, da mesma forma que decorreu o fato jurídico natural, nasce o fato jurídico humano. Esse fato jurídico humano, então, ele me abre a vertente para o que eu chamo, então, de ato lícito e ato ilícito. No meu ato lícito, eu tenho mais duas vertentes, que, então, me abre as possibilidades do ato jurídico em sentido estrito, bem como também do negócio jurídico. Vocês viram o sinal? Tá na hora de eu acabar, né? Um beijo para vocês, galera, e até. Siga meu Instagram, Prof. Daniela Matar. Facebook, Daniela Matar. Vocês me encontram aqui nas redes sociais. Um beijo a todos e sucesso, galera!